As profissões, muitas vezes a gente acha que não tem a ver com o nosso sistema familiar. Eu achava isso, gente. Para quem me conhece, a minha primeira formação foi contabilidade, não tinha ninguém na minha família que eu conhecesse que fazia contabilidade. Depois eu tive a oportunidade para ir para a área comercial. Durante todo esse período eu fui estudando as terapias e foi incrível, assim, porque eu nunca imaginei ser terapeuta, mas eu aplicava tudo que eu ia me transformando, tudo que eu ia acessando sobre mim, ia contribuindo muito com as equipes, porque como eu gestava a equipe, era gerente comercial, então era muito importante eu me entender como pessoa para que eu pudesse entender as pessoas também, até que chegou um dia que virou uma chave dentro de mim e eu queria fazer algum trabalho que tivesse propósito, que mexesse com a minha essência, com a minha alma. Por mais que eu amava o que eu fazia na gestão comercial, eu sentia vontade de iniciar um outro ciclo. Então eu já estava 13 anos na empresa. Muitas de vocês também passam por esse processo de transição, eu sei pelos comentários que vocês passam para mim. Então, quando virou essa chave internamente, eu fiquei à procura. Como que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Até que chegaram pessoas me pedindo as terapias. Foi lindo, assim. Eu já era mestre em Reiki, eu sempre fiz as terapias para mim. E aí uma senhorinha chegou, Fran, eu preciso fazer terapia, eu preciso fazer o reiki, por favor, me ajuda. Eu olhei para ela assim, bom, eu não faço reiki em ninguém, né? Eu fiz para mim, então eu não sei como, se eu vou dar conta de fazer, se eu posso te ajudar. Mas ela implorou tanto que eu segui o chamado e fui fazer o reiki para ela. E, gente, foi incrível. Foi um reiki, assim, onde eu senti uma vibração muito linda. E aí ela trouxe outras pessoas para fazer tratamento com reiki, me arrumou uma sala e foi assim que começou a minha história. Ou seja, eu senti o chamado, comecei a escutar esse chamado e fazer os movimentos. E eu mal sabia que aquilo que eu estava estudando já há 5 anos ia fazer parte do meu propósito de vida. Então ali foi o começo. E por que eu tô contando isso para vocês e o que tem a ver com ancestralidade? Aconteceu um episódio na casa da minha mãe e ela morava com meu avô. E no dia que eu cheguei na casa do meu avô, ele estava benzendo uma pessoa. E foi incrível, porque no dia que ele estava benzendo aquela pessoa, eu disse, o vô ainda benze? Ele falou assim, porque quando eu era criança ele já benzia, mas eu tinha esquecido isso, porque eu não tinha muito contato com ele. Quando ele foi fazer em mim, eu percebi que de forma diferente eu estava fazendo a mesma coisa. O reiki é uma imposição de mãos, né? Independente de crença ou de religião, passa essa frequência elevada de amor incondicional que faz com que o meu campo energético eleve a vibração. E o meu avô trabalhava muito com chás na época e eu trabalhava com florais. Então, depois de 5 anos de caminhada, em todo aquele processo, eu fui entender que eu estudei o Brasil inteiro, rodei o Brasil inteiro para seguir a mesma profissão que o meu avô tinha. E aí eu fui olhando para toda essa história, poxa, quem mais tem sensibilidade? Aí eu fui olhar para as minhas avós, que também trabalhavam essa parte energética, e a parte de gestão comercial tem tudo a ver com meu pai, tem tudo a ver com um histórico de tios, e eu achava, gente, que uma coisa não tinha nada a ver com a outra. Quando eu comecei a olhar para essa ancestralidade, quando eu comecei a olhar para esse campo, eu percebi exatamente que eu só tenho as habilidades que eu tenho por conta da família que eu tenho. Então é a família certa para mim. Foi esse DNA que eu precisei para ter a sabedoria, as oportunidades e descobrir a minha missão, né, que estava ligada a esse processo de orientação, terapia. Tem tudo a ver com a minha história interna de resgate pessoal e que depois, com o tempo, eu fui vendo que tem a ver com a história de depois que eu comecei a me entender, eu comecei a entender o processo de vida das mulheres que eu atendo, né? Eu não atendo só mulheres, mas 90% são mulheres. E quando eu comecei a fazer o mapa natal, entender o histórico de vida através da ancestralidade, através da constelação familiar, ficou muito mais fácil para mostrar um caminho para essa pessoa que muitas vezes não sabe para onde seguir, não sabe o que fazer da vida. Agora é muito importante, gente, por que eu assumi o meu propósito? Quando que isso aconteceu? Quando eu me reconectei com a minha ancestralidade.
Quando eu fui entender por que eu tinha essa mãe, por que eu tinha esse pai, quando eu cuidei da minha criança, quando eu cuidei desse passado todo, eu pude estar no aqui e agora percebendo, né, o porquê que eu tive toda a história que eu tive, quais eram os aprendizados que estavam disponíveis. Então muita gente chega, eu quero saber o meu propósito, e aí eu pergunto, como é que é a relação com a sua mãe? A pessoa não entende nada, o que tem a ver a relação com a minha mãe com o meu propósito de vida? Enquanto você tá presa lá naquela criança que tá sofrendo, que tá com trauma, porque quando essa criança tá ferida, ela não cria. Quando ela não cria, ela não traz os dons e os potenciais que ela precisa para seguir. Então é muito importante ir lá para essa raiz, resolver todo aquele emaranhado que tá lá, entender todos os propósitos que tem nessa relação sua com a sua mãe, porque é isso que eu chamo de tomar a força do seu sistema. Aí você toma força de todas essas habilidades que tem no seu campo ancestral, dessas pessoas que vieram antes de você. O meu sistema familiar é um sistema muito trabalhador, né, muito humilde, e que poucos puderam estudar. Minha avó, por exemplo, paterna, ela não fez nem a 3ª ou 4ª série. O meu pai já fez até 1º grau. A minha mãe também. Eu já tive a oportunidade de fazer pós-graduação. Acho que eu sou uma das primeiras pessoas dentro do meu sistema familiar que sou pós-graduada. Então eles abriram todo esse caminho para que eu pudesse fazer isso. Eu não tive que enfrentar as batalhas que eles tiveram, eu não tive que enfrentar as limitações que eles tiveram, porque eles já tinham aberto esse caminho. Então eu olho por tudo isso, dou um lugar de honra para tudo isso, porque se não fossem eles eu não teria chego, não estaria aqui podendo desenvolver todas essas habilidades que não são só minhas, que eu tomo desse sistema familiar, né? Então tudo que eu sou hoje, eu sou graças a todo esse DNA que eu recebi, porque DNA é uma informação genética, né? E nós somos feitos de 50% de mãe e 50% de pai, desse sistema familiar todo, né? Então a gente recebe essas informações genéticas para que a gente possa fazer o que muitas vezes nem eles puderam fazer. Que a mãe faleceu e está com tanta saudade. Val, muito importante você fazer um trabalho para tomar essa força, essa mãe, porque ela vive dentro de você. Você é feita de 50% dessa mãe, né? Eu vou lá para trás, eu resolvo as minhas pendências, os meus emaranhados que estão lá atrás, e aí eu tomo a força desse sistema para, a partir disso, criar, usar os meus dons e os meus talentos para frente, para o futuro, né? Na verdade, eu acesso no aqui e no agora, me aproprio disso e a cada dia eu vou me descobrindo mais dentro dessas habilidades. E aí eu vou podendo criar para o mundo, oferecer muitas coisas para o mundo. Eu, especificamente, o meu sol no meu mapa natal é na casa do trabalho. Então, de alguma forma, eu vim para colocar toda essa energia, essa evolução, tudo isso que eu venho acessando a partir do meu trabalho. Tem pessoas que fazem isso a partir, por exemplo, dos estudos, outras pessoas a partir da família, outras pessoas a partir dos relacionamentos, outras a partir do dinheiro. Então, por isso que o autoconhecimento é tão importante. Tem pessoas que dizem, eu acho tudo isso legal, mas eu não vou dar importância para agora. Aí eu encontro essa pessoa daqui 1 ano, ela tá com as mesmas questões, os mesmos conflitos, os mesmos problemas. Tudo bem, não é errado, não tem certo e não tem errado, é o tempo que essa pessoa precisou para amadurecer, mas muitas vezes a gente prorroga o nosso processo de autoconhecimento e aí a gente deixa de viver coisas importantes pra gente, né? E até bacana, porque a partir do momento que eu fui entendendo tudo isso, fui me descobrindo, fui dando prioridade para esse autoconhecimento, eu pude de fato viver coisas incríveis que eu sei que muitas pessoas queriam viver. Então eu trago esse chamado, esse convite para todos vocês, gente. Vamos fazer esse processo de autoconhecimento, vamos olhar para essas raízes,
raízes, vamos olhar para essa criança, para todos esses emaranhados, para que você se aproprie cada vez mais de você, da sua história, e a partir disso você possa fazer algo que faça a sua essência brilhar, se expandir e tudo mais. Eu escuto muitas clientes que chegam até mim e elas falam assim: Fran, eu quero alguém que cuide de mim, eu quero alguém que me proteja, que me dê segurança. Eu olho para essa pessoa e falo: quem tá falando comigo? É a criança ou é a mulher? Porque quem quer alguém para proteger, alguém para cuidar, alguém para fazer por você, e eu falo isso porque muitas vezes eu tive nesse lugar, é porque tá querendo pai. É a criança que quer pai, gente. Quem vai para trás, cuida dessa criança interna, toma força de pai e toma força de mãe, você entende que seu pai já está aqui dentro. Então você já tem a proteção, você já tem a segurança, e aí você faz o negócio acontecer. Então, estão entendendo que é um caminho que a gente faz para que a gente acesse tudo isso? Por isso que eu bato tanto nessa tecla de que tem que ser olhado para isso, tem que ser resgatado. Não teria nome melhor para o meu trabalho. Chama um resgate, né? O resgate profundo mesmo. Então, quando você tá tomado de pai e de mãe, quando você entendeu toda a sua história, para que você precisou daqueles desafios, daqueles aprendizados, você consegue de fato fazer por você. E aí é a maior maturidade que existe, gente. Quando você disser para você mesmo assim, ó, nada me falta, porque eu já tenho tudo para gerar o que eu preciso, você tá pronto para ir para a vida. Você tá com maturidade. Porque se eu tenho meu pai e minha mãe dentro de mim, então eu tenho meu feminino, que é toda a minha flexibilidade, meu acolhimento, minha amorosidade, a parte da minha fé. Eu sei que tudo tem uma providência divina e tem um propósito para me ensinar algo. Isso é a fé sem crença, né? É você confiar no todo, que cada aprendizado, por mais dolorido que seja, ele tá ali para te ensinar algo para sua evolução. Quando você tem essa parte do feminino integrada junto com essa parte do masculino, essa parte pai que leva para o mundo, eu tenho ação, eu tenho coragem, eu tenho foco e eu sou responsável por gerar os recursos que eu preciso para o meu desenvolvimento. Aí você tem maturidade e você não depende de ninguém. Fran, quer dizer que ninguém precisa me ajudar? Não, ninguém precisa te ajudar. Porque você é capaz de fazer o que você quiser. Você pode permitir não fazer as coisas sozinhas. Você pode escolher. Então, por exemplo, eu tenho meu companheiro, a gente se divide. Ah, você me ajuda com isso e aquilo. Mas se ele não puder fazer, tá tudo bem, porque eu posso fazer por mim. E ele é a mesma coisa, ele tá tão integrado que se eu não puder fazer algo por ele, ele pode fazer por ele. Então, ninguém depende de ninguém. Nós escolhemos compartilhar, nós escolhemos nos ajudar. Isso faz toda a diferença. Às vezes, a gente não precisa um novo caminho. Às vezes, a gente precisa aprender uma nova forma de caminhar. E é exatamente isso a proposta da constelação familiar, para que você reveja as questões, suas habilidades, seus recursos, seus potenciais, para que você use tudo isso a seu favor e não mais contra você no seu caminho. E a partir disso, você começa a fazer uma caminhada inteira, mais divertida, mais animada. O que tem a ver a escolha profissional com os ancestrais? Nós tomamos a força dessa ancestralidade. Então, muitas pessoas que chegam para mim com mapa super artístico, por exemplo, eu tenho o dom do canto. Quando eu vou perguntando, sempre tem alguma história lá atrás sobre o canto, sobre a arte, sobre alguma forma de se expressar artística, né? Que traz a beleza, o encantamento. A gente vai trazendo essas habilidades, esses recursos do sistema familiar. A gente tem muita crença sobre a profissão. Ah, então eu tenho que fazer as profissões que dão dinheiro. Tipo, eu tenho que estudar medicina
porque eu aprendi a vida inteira que medicina dava dinheiro. Só que hoje a gente vai descobrindo a nossa essência, o nosso potencial. Independente da profissão que você escolher, se você colocar a sua essência, permitir que o seu ser vir, o seu ser venha e se expresse, qualquer profissão vai ser rentável. Qualquer, gente. Profissões que nunca eram valorizadas, hoje elas estão ganhando espaço. A própria terapia nunca foi valorizada. Hoje é o momento onde as pessoas estão se curando e a partir disso estão mostrando esses caminhos de cura para outras pessoas. Eu vejo profissionais da área da beleza trazendo a beleza de uma forma nunca vista antes. Por exemplo, amo maquiar. Imagina você maquiar, trazendo a autoestima interna, a consciência desse corpo, dessa essência. Então você não entrega só a maquiagem, você entrega uma experiência para a pessoa. Eu vou fazer unha, a mesma coisa, você entregar uma experiência. O que significa a unha, né? Então, trazendo tudo isso do seu servir, quando você saiu daquele emaranhado lá de trás, as coisas vão e você vai se apropriando dos seus potenciais, você vai vendo que não é à toa que você vem com o dom que você vem. Se você gosta muito de arte, você pode achar uma forma de sobreviver através da arte. E não só sobreviver, ter os seus recursos, ter o que você precisa através da arte, porque é ali que seu ser se realiza. Então, as profissões hoje, onde a gente faz o que a gente faz só por fazer, a gente detesta, tá ali só pelo trabalho, elas estão com um dia contado. Porque a gente não veio aqui para baixar a cabeça e fazer como foi a era dos nossos pais, dos nossos avós. Era comando e controle, baixa a cabeça e faz. Então eles não podiam criar, eles não podiam trazer toda essa força, esses potenciais que eles tinham. Todas as profissões, elas podem ir além do que a gente conhece hoje, desde que você olha para quem você é, para as habilidades que você tem e deixe isso fluir e se expressar. Então, bora se apropriar de tudo isso, bora tomar essa força, né? Olhar para essa ancestralidade e ver o que você pode trazer lá para estar aqui se expressando, para fazer algo não só pelo dinheiro, algo que você ama também. Voltando a falar, tudo isso tem a ver lá com ressignificar onde tudo começou, onde tudo começa, lá na história com o pai e com a mãe. É onde a gente nasce, é lá que a gente recebe tudo que a gente precisa para vir. Então, se a gente está preso lá, a gente não consegue, às vezes, criar ou ir para a vida com essa força que eu comentei com vocês, né? Hoje estou numa TPM brava, mas essa voz me acalma. Ô, linda, que bom! É isso, gente. Quando a gente não tá bem, um dos caminhos que para mim funciona muito, né? Minha força, meu Marte é na casa nova, é a casa dos estudos. Então, quando eu não tô bem, estudar, me nutrir de informações, tá me alimentando de pessoas que me inspiram, me faz muito bem. Então, para quem não tá bem aí, eu sugiro que faça exatamente isso. Se nutra, se alimente de coisas que vão levar você para uma vibração diferente. Gratidão, Camila, por vir aqui se permitir. Fico feliz de ser contribuição. Tem um vídeo que eu passei, gente, o seu lugar no mundo. As pessoas que você admira é porque elas estão ocupando o seu lugar. Então, às vezes, você vê uma pessoa dessa e você sabe que você também tem um lugar para você ocupar, você só não sabe qual é, mas você admira, se inspira com essas pessoas para também ir achando o seu lugar. E lá fala, é muito bonito ver cuidadores cuidando, cantores cantando. Então, assim, quando você tá no seu lugar, né, o seu lugar no mundo, você não tem trabalho. O trabalho, ele tem uma energia, uma experiência totalmente diferente do que a gente ouviu a vida inteira, né? Para ter alguma coisa tem que suar muito, tem que sofrer. Não, gente, quando você deixa esse servir, você faz com tanto amor que você nem se importa de trabalhar. Eu lembro que eu dizia, nossa, eu não vou trabalhar final de semana, eu não gosto de trabalhar final de semana. Hoje eu trabalho muito final de semana, mas para mim é o maior prazer, assim. Então, são experiências incríveis, né? Estou passando por isso, parece que minha profissão não me preenche mais, estou muito aflita e quieta. Sim, Carolina, vai conversando com a tua essência, o teu eu, né? Eu gosto muito de fazer isso, gente,
gente na frente do espelho, olhar bem no fundo dos olhos, porque a gente olha só pra ver ruga, né? Quando a gente olha bem no fundo dos nossos olhos e conversa com a nossa essência, sabe? Me mostra, eu já sinto, eu já te escuto, sabendo que eu estou finalizando um ciclo. Me mostra como entrar nesse novo ciclo. Traz as informações que eu preciso, traga a clareza que eu preciso para esse momento de salto, de evolução. Então é bem legal fazer isso, Carolina. Claro, se puder fazer com acompanhamento terapêutico, você vai mais rápido. Todas as respostas que vocês precisam tem dentro de você. A terapia, gente, ela é um acelerador, porque quando eu falo para vocês que eu posso mostrar para vocês um caminho, porque eu já fiz aquele caminho, é muito mais rápido. Coisas que às vezes sozinha a gente demoraria meses, anos às vezes para acessar, na terapia a gente acessa em 1 hora. Então, nada é milagroso, tudo faz parte de um processo. Um vem para ajudar o outro, né? A gente vai se descobrindo sozinho, mas o outro sempre está sendo canal de informação, que traz o que a gente precisa. Quando a gente pede ajuda, a gente também está contribuindo com o processo do outro, né? E é muito bom a gente ter uns aos outros para fazer esses processos de ir mais rápido. Eu escuto um monte de vocês falando, nossa, só aquilo que você já falou já mudou tanto lá em casa. É isso que eu falo. Às vezes sozinho a gente demoraria tanto para acessar essa informação, e quando a gente se propõe a escutar alguém e acessa essa informação, é muito interessante, né? Porque a gente vai mais rápido para os nossos processos de autoconhecimento interno. Eu sou educadora infantil, por ter sido uma criança às vezes ferida, eu dou muito amor para as crianças, sim. A gente muitas vezes passa as experiências de dor para acessar o amor. Eu volto a falar sobre a agressividade que me tornou uma pessoa doce. Então, toda a experiência, ela é útil, toda. A gente fica brigando e não aceitando, né? Mas faz super parte do nosso processo de aprendizado e evolução mesmo. Eu não sei a data certa do meu nascimento, o que fazer? Eunice, não tem problema, é como eu falei pra você, assim, tudo que a gente precisa já tá dentro de você. Com a terapia, no meu caso, eu te direciono bem para você ter percepção cada vez mais sobre você. O mapa, ele ajuda, outras coisas ajudam, são ferramentas para a gente lembrar quem a gente é. Mas quando a gente vai se olhando, se questionando, se percebendo, com direção, eu consigo te mostrar várias coisas sobre você. Então não depende do mapa, não depende de um recurso, depende de realmente você ter a orientação certa para se olhar, se perceber, se acolher e entendendo o que fazer com cada coisa que você vai acessando, tá bom? Gente, quando a gente faz força, a gente perde poder. Às vezes a gente acha que o meu caminho é aquilo e não sei o que, só que você tem que fazer muita força. Quando você faz muita força, é porque você não está inteiro integrado. Porque quando você está inteiro integrado, você flui, as coisas vão acontecendo, como eu comentei com você. Então, apareceu o cliente, apareceu a sala, apareceu a oportunidade. Foi fácil? Não, gente. Não foi assim um passe de mágica. Todo dia, meu Deus, será que eu tô no caminho certo? Será que é isso? Será que eu vou ter dinheiro? Será que eu não vou ter? Eu ficava assim, até que eu fui aprendendo nesse lugar de fluidez e tal. Então, cada momento foi ficando mais claro. E vai se abrindo mesmo. Então, se não tá ganhando nenhum real, tem que rever, Ana. Às vezes você trouxe essa relação com a sua mãe que você briga, às vezes você tá no emaranhado ali. Ou às vezes o seu sistema familiar traz um emaranhado com dinheiro. Então, tudo isso tem que ser olhado, gente. Como aquela foto que eu coloquei ali na timeline, né? Muitas vezes não são os nossos olhos, é o olho do meu pai, o olho da minha mãe. Quando eu tento excluir isso, é como se eu ficasse sem, é como se eu excluísse o meu olhar. Então, tem muita coisa que precisa encaixar nesse quebra-cabeça, Ana, para que você possa fluir, aí sim rentabilizar e ter os recursos e tudo mais. Com certeza o fato de não ganhar nenhum real tem um aprendizado aí para você, tá pedindo para ser visto, o dinheiro tá pedindo para ser visto também, né? Dinheiro é pai, viu, gente?
dinheiro, administração é pai, sucesso é mãe. Quero me curar de um mioma sem tirar o útero para que eu possa trabalhar na minha área. Incrível, Danisa. Mioma tem a ver com útero tem a ver com o nosso feminino. Muitas vezes a gente está muito na energia do masculino. E quando a gente traz problema no útero, a gente tem uma questão, às vezes, de guerra declarada com o masculino. Então, a gente usa a força do masculino, mas a gente não se relaciona harmonicamente com o masculino, geralmente em competição, em guerra, né? De mostrar quem tem poder e tudo mais. Então, precisa ser vista.